Pessoal, acabou agora há pouco aí a vitória do Vascão no Campeonato Carioca por 2-0, o jogo que marcou a estreia do Fábio Carille e também do elenco principal do Vasco, com alguns reforços contratados, gols aí importantes do Vasco com o Paulinho e com o Verratti. Vamos falar muito do jogo de hoje, ficou nítido também nessa partida, apesar da vitória, que o Vasco precisa contratar com urgência atacantes de lado, hein? Muita coisa pra gente falar sobre esse jogo, reforço, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vascão que venceu aí agora há pouco o Madureira por 2-0 pelo Campeonato Carioca, a estreia do time principal, jogo lá em Manaus, né? Torcedor vascaíno recebendo com muito carinho os jogadores do Vasco, a delegação do Vasco, e o Vasco retribuindo aí com essa vitória. Primeiro tempo, o Vasco começou muito bem, né, cara? O meio campo muito compacto, com muita posse de bola, bons passes, né? O Coutinho querendo o jogo, o Jair jogando muita bola, Paulinho, Tietê, o meio campo aí que tem tudo para ser um dos melhores meio campos do Brasil. Se esse time der liga, cara, se esse time jogar o que sabe, o Vasco tem tudo sim para ter um dos melhores meio campos do nosso futebol dessa temporada. E esperamos que isso aconteça, né? E já tivemos aí aquele cartão de visitas, né, cara? O Tietê dando a sua primeira assistência pro Paulinho fazendo o gol, né? Todo o meio campo trabalhando na jogada. O Tietê deu uma bela assistência na falha ali do Madureira e o Paulinho, merecedor, fazendo aí o primeiro gol do Vasco aí com o time principal nessa temporada, voltando aí de lesão. Mais que merecido esse gol do Paulinho, né? O primeiro gol do Vasco. Certamente ali o Vasco estava dominando o Madureira, só que após tomar o gol, o Madureira foi para cima. O Vasco baixou um pouco as linhas, o time parou de dominar a partida, entregou mais a bola para o Madureira, passou a ser um time um pouco mais reativo, mas infelizmente o time parece que cansou, né? Claro, início de temporada, vale sempre lembrar que é o primeiro jogo de muitos desses jogadores aí, praticamente 90% do elenco do Vasco fez a sua estreia hoje. Sempre bom ressaltar que Jair, Paulinho, Paulo Henrique e alguns outros jogadores já atuaram em algumas rodadas aí iniciais do Campeonato Carioca e agora voltaram a jogar novamente com o time principal do Vasco. Mas o time acabou sentindo um pouco ali a condição física após fazer o gol, não conseguiu dar o mesmo segmento, a mesma condição física, a mesma posse de bola na partida no primeiro tempo e o Vasco baixou um pouco, né? Por sorte, não acabou levando o gol de empate do Madureira, mas no primeiro tempo ficou a boa impressão de que o meio-campo do Vasco pode entregar, cara. Como joga o Jair, né, velho? Um jogador extremamente importante. A gente até sentiu um pouco a ausência do Hugo Moura, né? Quando saiu a escalação, o torcedor ficou meio assim, caraca, velho, sem o Hugo Moura ali na proteção, mas, pô, o Jair é um baita jogador, né, cara? Um jogador que desarma, sabe sair jogando, melhor do que ninguém, aquele passe inicial ali tem que ser o dele. É um jogador que procura sempre jogar pra frente, um jogador completo, né, cara? Como fez falta na temporada passada, tanto ele e o Paulinho movimentando bem, eu percebi bastante ali, fiquei atento às movimentações dos dois jogadores para ver como que estava os joelhos dos jogadores, Paulinho dividindo jogada, teve um lance no segundo tempo que ele caiu lá com a mão na canela, fiquei muito preocupado, mas não foi nada, graças a Deus. Jair também se movimentando bem, dando carrinho, roubando bola, saindo para o jogo, jogadores aí querendo mostrar serviço, sem preocupação, sem nenhum temor em ter uma nova lesão no joelho, né, cara? Isso é muito importante. Isso foi muito bem trabalhado aí pela equipe do Vasco. Eu acredito que os médicos do Vasco trabalharam bem essa parte psicológica dos dois jogadores que mostraram um bom serviço hoje. Para mim, com certeza, os dois foram os melhores em campo. Acho que o Jair ainda foi um pouco melhor que o Paulinho, apesar do Paulinho ter feito o gol, mas achei o Jair um pouquinho acima dele. Com certeza, e eu acho que o meio-campo do Vasco, com essa formatação, pode dar muito certo. No ataque ficou nítido que o Vasco precisa ter um jogador de mais velocidade do que o Alex Teixeira, né? Precisa ter aquele ponteiro ali, um jogador de maior capacidade, uma maior velocidade. O Alex Teixeira já é um jogador veterano, tem um bom passe ali, consegue fazer boas triangulações com alguns jogadores do meio campo do Vasco, mas ele não tem aquela mesma explosão de anos atrás, não é mais aquele segundo atacante de correria, de drible, não é mais esse jogador, cara. O Alex Teixeira tá bem abaixo, eu sei que é o primeiro jogo dele da temporada, mas esse é o futebol que ele sempre apresentou desde a sua volta ao Vasco, lá em 2022, né, cara? Quando ele voltou ali, quando o Vasco voltou para a primeira divisão. Certamente é um jogador que não está no nível para ser titular do Vasco, cara. O Vasco precisa buscar outros nomes no mercado, a gente vai falar já já da situação de reforço, mas eu senti falta, assim, desse atacante imóvel ali, acho que ficou nítido isso para todos os torcedores vascaínos. Aí no segundo tempo, o Vasco estava bem cansado já, né, cara? Tava nítido aí que alguns jogadores já estavam sentindo o início de temporada bem abaixo fisicamente. O Fábio Carille fez alterações aí que não modificaram tanto assim logo de cara o Vasco. Entraram ali o Cocão, entrou também ali o Maxime Domingues,
teve uma chance inacreditável, que ele chutou todo torto a jogada. Com certeza caiu um pouco o nível técnico do primeiro tempo para o segundo tempo, mas aí entrou o Payet, né, cara? O Payet dá uma qualidade monstra ao meio campo do Vasco, por mais que você tenha ele ali por poucos minutos, mas é uma qualidade absurda que o francês tem, e principalmente no início de temporada, né? Quem não se lembra do ano passado, lá no Campeonato Carioca, onde o jogador desfilou um belíssimo futebol, titular incontestável na ocasião. Agora vem entrando do banco de reservas e mesmo assim é um baita jogador, né, cara? O francês tem muita qualidade, esperamos que, enfim, quem sabe, seja uma temporada benéfica aí do Payet no Vasco, né? Um jogador que tem muito a colaborar pra gente. Coutinho hoje tentou, mas ainda está fisicamente abaixo, na minha opinião. Acho que ele está sentindo ainda um pouco essa volta aí da temporada, né? Aparentemente ele parece que não está ainda 100% fisicamente. Eu acho que ainda está um pouco abaixo. Eu senti até um pouco ali, até certo ponto, o jogador acima um pouquinho do peso. Algumas imagens fechadas dava para ver que ele estava um pouquinho acima do peso ali. Eu acho que dá para melhorar fisicamente o Coutinho. É o primeiro jogo da temporada, não tem como a gente cobrar tanto assim, né? Além do Tietê, que fez uma boa estreia com assistência, quem também fez uma estreia foi o Lucas Oliveira. Não comprometeu ali na zaga, até certo ponto foi bastante elogiado na transmissão. E com certeza pode ser uma grata surpresa para a temporada. Um jogador que chegou com total rejeição do torcedor vascaíno e pode, quem sabe, se sobressair até mesmo ao João Vitor aí, que é um jogador que custou milhões e milhões ao Vasco. Vi muito torcedor comentando nas redes sociais que a zaga do Vasco tem que ser Lucas Oliveira e Lemos, hein, cara? Será que vai acontecer isso? Acho pouco provável. Acho que o Fábio Carille, no primeiro momento, vai utilizar o Maurício Lemos quando ele tiver 100% ao lado do João Vitor. Se o João Vitor não continuar jogando bem, pode ser que ele vá para o banco de reservas e o Lucas Oliveira seja aí uma grata surpresa, quem sabe, nessa temporada. E o Vasco fechou o caixão aí com o gol do Verratti, né, cara? Com a entrada do Pumita Rodrigues, que entrou ali também no segundo tempo, juntamente com o Hugo Moura, fez um belíssimo cruzamento. O Verratti livre na sua especialidade, a cabeçada ali, inapelável, fez o segundo gol do Vasco, fechando o caixão do Madureira. Vasco 2, Madureira 0. Agora o Vasco se prepara para enfrentar a Portuguesa no próximo domingo, às 9 horas da noite. Esse jogo será em São Januário. E o Vasco precisa vencer, né, cara, para se manter bem ali na tabela. O Vasco chegou a 6 pontos conquistados, está atualmente na 5ª colocação. Vale ressaltar que temos o mesmo número de pontos que a Portuguesa, aí, que é a 4ª colocada dentro do Campeonato Carioca, mas o Clube Carioca tem uma vitória a mais comparado com o Vasco e por isso está na nossa frente. Vale ressaltar que os times grandes venceram, exceto o Botafogo, que ainda está utilizando um time misto. O Vasco hoje é o melhor colocado entre os grandes aí no Campeonato Carioca. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo no próximo final de semana, para que consiga aí boas vitórias e entre no G4. Quem sabe lutar por esse título aí carioca, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa estreia do Vasco. E como eu falei aí, cara, ficou bem nítido que o Vasco precisa contratar atacantes. Tá óbvio para o torcedor que a diretoria tem que trabalhar, trazer no mínimo aí 3 atacantes. A tendência é que o Vasco anuncie em breve aí o Lloyd Augusto. Segundo a ESPN, o Vasco vai pagar 6 milhões e 700 mil reais nesse jogador. A possibilidade de ser contratado é muito grande. A gente até trouxe um vídeo aqui sobre essa possível contratação, que já está praticamente acertada aí, falta alguns detalhes para o Vasco anunciar oficialmente. Informação que foi trazida inicialmente pelo Lucas Pedrosa, confirmada pela ESPN, e o Vasco deve fechar em breve esse jogador que chega claramente para compor o nosso elenco. Ainda precisamos dos pontas titulares. O Vasco tentou o Wanderson, mas foi confirmado pelo presidente do Internacional que o Wanderson não sai do Colorado. O Vasco aí surge aí como uma possibilidade para o jogador. Há informações que o Vasco teria até mesmo já se acertado com o Internacional, mas foi desmentida essa informação pelo próprio dirigente do Inter, né, cara? Não sabemos se ao que fundo existe aí de negociação do Vasco com esse jogador, se o Vasco ainda mantém interesse nele. Fato é de que a negociação com outro atleta que chegaria para ser titular incontestável esfriou bastante. Não tivemos nenhuma novidade quanto ao Brian Rodrigues, que é o grande desejo do torcedor vascaíno para a ponta esquerda, um jogador excepcional, um jogador muito qualificado, só que o América do México é ali no mínimo 48 milhões de reais para negociá-lo. O Vasco teria feito uma proposta inicial, que foi considerada aí por preço de amendoim, de acordo com a imprensa mexicana, mas não sabemos a que ponto o Vasco ainda está na negociação com esse jogador, em que estágio estão as negociações com o atacante uruguaio, que é o grande desejo aí da diretoria. Até agora não tivemos avanços significativos nos últimos dias, né? Vamos aguardar ver como vai ficar essa situação. O Lloyd Augusto mais perto, Wanderson praticamente descartado, segundo dirigentes do Internacional. E o Brian Rodrigues deu uma esfriada monstra aí nos últimos dias. O Vasco hoje tem na concorrência o Grêmio e também aí o Fluminense e também o Corinthians. Todos eles interessados no atacante uruguaio. Não sabemos aí a que ponto está a negociação do Vasco, né? Vamos aguardar se vamos ter novidades até o final dessa semana.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou do jogo de hoje. A vitória do Vasco por 1-0 contra o Madureira. Na minha opinião, o melhor em campo foi o Jair. Por mais que o Paulinho tenha feito gol, mas o Jair jogou muita bola, né? Muito obrigado, tamo junto. É nóis.